Depois nós vamos ler Provérbios, mas olha só o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vou repetir. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Vai lá no meio da Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 18. Estamos na nossa série de mensagens chamada Desafios. Vimos o desafio de seguir em frente apesar das tragédias, o desafio de conhecer a si mesmo, semana passada o desafio de conhecer mais de Deus e hoje o grande desafio de dominar a nossa língua. Desafio de dominar a nossa língua. Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não vai ter apresentação da criança hoje. Se você percebeu, esses dois versos fazem uma afirmação muito importante. Os dois versos diz que a nossa vida e o modo como nós desfrutamos a vida está intimamente relacionado com o modo que nós usamos aqui, a língua. Presta atenção aqui. A história conta que certa vez um discípulo de Sócrates abordou o seu mestre dizendo: Sócrates, eu preciso lhe contar algo e tem que ser urgente. O filósofo Sócrates olhou para o discípulo e disse: escuta, o que você tem para me dizer? Já passou pelo teste das 3 peneiras? O discípulo ficou surpreso com a pergunta e disse: que 3 peneiras? Que história é essa? A história conta que Sócrates teria respondido: a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você tem para me dizer é verdade? Você tem absoluta certeza que o que você está para me dizer é verdade? Você já checou se isso que você vai me dizer é verdade? Ou simplesmente você vai passar para frente uma informação que você nem sabe se é verdade? Segunda peneira é a peneira da utilidade. Eu preciso saber se o que você vai me dizer é útil. Será útil para a minha vida? Vai me trazer algum tipo de benefício? Vai me edificar? Vai me fortalecer? Vai me animar? Ou vai me prejudicar? Aí o discípulo já começa a tortar o olho assim. Mas a terceira peneira é a peneira da bondade. O que você vai me dizer? Você me dirá com bondade. Eu sei que é verdade, você sabe que é útil, mas você vai falar isso com bondade? Você vai trazer para mim um sentimento de algo bom? Ou ao me dizer isso será algo que será transmitido com maldade no seu coração? A história diz que o discípulo olhou para o Sócrates meio com aquela cara de gol contra e falou: olha o passarinho. Passou ali e foi embora. Ficou por isso mesmo. A filosofia trata o bom uso da língua como uma questão de sabedoria. Para a filosofia, utilizar bem a língua tem a ver com sabedoria. E na Bíblia, na palavra de Deus, isso também não é diferente. Fazer o bom uso da língua tem a ver com sabedoria. Só que a Bíblia, ela vai muito mais além do que a filosofia. Porque a Bíblia defende que não só a sabedoria está na questão do bom uso da língua, mas a própria vida, a própria felicidade. Desfrutar de uma vida e ter bons relacionamentos só é possível quando a pessoa utiliza bem a sua língua de forma sábia. Essa pessoa que usa bem a língua, ela é feliz. O texto diz: se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade. Aí Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu introduzi essa mensagem falando sobre as 3 peneiras de Sócrates, por quê? Porque ao que tudo indica, são peneiras que a Bíblia oferece como sendo importantes, como sendo adequadas, como sendo próprias para o uso da nossa vida e da nossa relação, tanto com as pessoas como com Deus. Quem faz bem uso da língua, colhe vida e não morte. E esses 2 versículos que nós lemos aqui, nós vamos voltar a ler outros versículos daqui a pouco, nos ensinam algumas lições sobre este assunto.
Primeira coisa, primeira lição, quer dizer que amar a vida e ver dias felizes diz respeito ao bom uso da língua. Por quê? Primeiro, porque com a língua nós confessamos que somos filhos da verdade, ou com a língua nós denunciamos que somos filhos da mentira. A Bíblia trata isso de forma muito séria. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Deixa sua Bíblia no seu colo, porque nós vamos ler muito ela, tá bom? Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. É muito importante que você e eu saibamos que quando nós usamos a nossa língua para mentir, nós estamos fazendo mais do que apenas enganar o outro. Nós estamos nos associando espiritualmente com o próprio diabo. Porque o diabo, segundo o próprio Senhor Jesus, é o pai da... Vocês estão acordados aqui comigo? O diabo é o pai da mentira. Deus é verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo João, escrevendo em uma das suas cartas no Novo Testamento, ele diz para a igreja que ele pastoreava: fiquei sobre modo feliz por ter encontrado dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade. O cristão é alguém que tem um compromisso com a verdade sempre, porque a verdade não é apenas um fato, a verdade é a própria identidade de Deus, a verdade é a própria identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho que ter compromisso mais do que se a informação é verdadeira, eu tenho que ter um compromisso com a verdade, um compromisso com aquele que eu sou a verdade. Então, você está entendendo? Quando eu digo que nosso compromisso é com a verdade, eu estou dizendo que o nosso compromisso é com o Deus da verdade, Jesus. Ele é a verdade. Então isso é muito mais profundo do que apenas falar coisas verdadeiras. Quando Sócrates propõe a peneira da verdade, ele está pensando na verdade como sendo um conjunto de declarações conferentes à realidade, ou seja, o que você está falando é verdade. Mas quando a Bíblia fala da verdade, ela está pensando no próprio caráter de Deus. Não são apenas informações verdadeiras. Quando a Bíblia fala sobre a verdade, ela está considerando que Deus é a verdade e os seus filhos, ou seja, os filhos de Deus, andam nessa verdade. Porque a mentira é um dos atributos do diabo. Porque o diabo, ele é mentiroso desde o princípio, desde o início de tudo. Em que consiste a mentira do diabo? Por que o diabo é o tal pai da mentira? Porque a primeira mentira que o diabo conta é em relação à própria identidade dele. A própria identidade dele. Quando ele disse: no trono de Deus me assentarei e serei como Deus. Basicamente essa é a mentira original. E o diabo está mentindo sobre si mesmo. É tentar parecer que ele é quem na verdade ele não é. E igualmente acontece na segunda mentira contada pelo diabo lá no jardim do Éden, quando ele vai falar com Eva. Quando ele diz a Eva o seguinte, diz para Eva: Eva, coma, isso emagrece, coma, porque quando você comer, você será como Deus. Ou seja, ele mente de si dizendo que no alto do trono me assentarei e serei como Deus, e agora ele tenta fazer a Eva entender que ela é quem na verdade ela não é, dizendo: olha, se você comer você será como Deus. Novamente a mentira do diabo é uma tentativa de fazer a Eva acreditar que ela podia ser quem ela não era. Mas a pergunta que fica é: por que nós mentimos? Ou você é um ser angelical que não passa por isso? Por que nós mentimos? Via de regra, nós mentimos porque nós queremos que o outro acredite em algo que não condiz com a realidade. Nós queremos que o outro pense ao nosso respeito alguma coisa que na verdade não diz respeito a nós. Por que as pessoas mentem em pequenas coisas? Coisas do tipo: diga que eu não estou.
Diga que eu agora estou muito ocupado e eu não posso atender. Eu fui lá, mas eu não te vi, porque se eu tivesse te visto, claro que eu ia te falar com você, porque eu não notei. Se eu tivesse visto, eu tinha te cumprimentado. O meu cachorro, senhor, comeu a tarefa. Por que a gente mente nessas pequenas coisas? Por quê? Nós mentimos porque em algum momento da nossa vida, o outro parece que assume a postura de juiz a nosso respeito. E nós não queremos que ele nos julgue de forma dura. Nós não queremos que a nossa identidade seja maculada, corrompida na mente do outro. Porque eu posso até ter a minha identidade corrompida, mas eu não quero que o outro crie essa sensação acerca de mim. Então nós mentimos para quê? Para minimizar os problemas. Mentimos para favorecer a nossa condição. Mentimos para que o outro pense ao nosso respeito o que não condiz com a nossa realidade. O patrão liga em casa de manhã. Rapaz, onde é que você está? Que você não chegou ainda. O rapaz leva um susto e fala, rapaz, patrão, eu estou indo levar minha filha no médico, ela está doente. E ele desliga o telefone enquanto coloca tira a calça do pijama. Já aconteceu com você? Ou já conheceu alguém que fez isso? Qual que é o objetivo de mentir para o patrão que perdeu o horário? Qual que é o objetivo? Que o patrão não saiba que naquele momento você perdeu a hora, que você dormiu demais, que você esqueceu de pôr o despertador, ou que você simplesmente é um preguiçoso de qualquer forma. Então mente. Por que homens mentem? Por que as mulheres mentem? Por que os nossos filhos, mesmo sem nós ensinarmos, eles mentem? Mentem porque não querem ser castigados, mentem porque não querem ser punidos, mentem porque não querem colher consequências do ato que cometeram. Ou seja, basicamente eles não querem desonrar esse castelo de cartas chamado reputação. Reputação. Todo mundo está me ouvindo? Eu estou sem retorno nenhum aqui. Está baixinho? Está tudo bem? Estou sem retorno nenhum aqui, vem. Então, a primeira mentira do diabo, ela é sobre si mesmo. Ele diz, me assentarei no trono de Deus e eu serei como Deus. Então a mentira do diabo é, eu sou Deus. A segunda mentira do diabo é sobre a identidade de Eva. Você, Eva, é Deus. Então a mentira basicamente consiste em tentarmos parecer que a nossa vida é algo que na verdade ela não é realmente. E aí nós temos essa necessidade de mentir. E, gente, tem gente que mente porque está simplesmente habituado a mentir. Acostumou a mentir. Quando a Bíblia diz, no texto que nós lemos, Deus é verdade. Quando a Bíblia diz que Jesus é verdade, está estabelecendo mais do que um critério dizendo, olha, você tem que falar a verdade, a informação que sai dos seus lábios tem que condizer com a realidade. A Bíblia, na verdade, quando diz que Deus é verdade, que Jesus é verdade, está dizendo que a relação com Deus, ela só é possível ocorrer no ambiente de verdade. Por quê? Porque para Deus não adianta dizer que o cachorro comeu a tarefa. Para Deus não adianta dizer que o meu celular caiu no vaso sanitário. Para Deus não adianta dizer, eu lembrei, mas aí aconteceu um monte de coisa e eu acabei não fazendo. Para Deus não adianta a gente dizer que queria ter falado, mas na verdade eu me enchi de compromisso e eu acabei não podendo falar. Com Deus não cola esse tipo de coisa. Com Deus não é assim que funciona, porque Deus sabe quem somos. Ele sabe tudo a nosso respeito. E aí, eu não minto para o outro, porque a Bíblia diz que eu não posso mentir. Eu não minto, não por causa de que aquilo que eu vou dizer não passa pela peneira da verdade de Sócrates. Eu não minto para o outro, porque na verdade eu não tenho compromisso nenhum em parecer ser quem eu não sou. Eu não devo mentir para o outro por esse motivo. Porque diante de Deus, Ele sabe quem eu sou. Então eu não minto para o outro, porque eu jamais conseguirei mentir para Deus. Por isso que o diabo, ele é o pai da mentira. Por isso que a mentira me coloca justamente em sintonia com o próprio diabo. Na mentira eu não consigo me relacionar com Deus. Na mentira eu não posso andar com Deus. Na mentira não tem como eu me relacionar com Deus. Para me resguardar, para me proteger, para me beneficiar, eu posso até mentir.
Posso no sentido não que está liberado. Acontece. Mas se eu sou servo de Deus e quero me relacionar com Ele, o meu relacionamento com Deus só existe no ambiente da verdade. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você nesse projeto da mentira? Que ele funcione. Que ele funcione. Obrigado, Henrique. Esse projeto da mentira é que um dia ele venha a funcionar. Porque se ele funcionar e finalmente as pessoas me amarem por aquilo que eu menti, no fundo do meu peito, com todos os mecanismos de defesa que é possível o meu organismo construir, no fundo do meu coração, se as pessoas me amarem por conta das mentiras que eu contei sobre mim, no fundo do peito eu sempre vou me sentir uma fraude e nunca eu serei feliz. Sabe por quê? Porque ninguém é feliz mentindo. Porque com a nossa língua nós podemos confessar que somos filhos da verdade, ou com a nossa língua nós denunciamos que nós somos filhos da mentira. Aí eu poderia dizer que a mentira tem perna curta, aí nós poderíamos falar que a mentira chama uma outra mentira necessariamente, e aí nós podemos falar, como o próprio Senhor Jesus disse que não há nada em oculto que não venha a ser descoberto, nada escondido que não venha a ser revelado, não há nada dito dentro do interior da casa que não seja dito dos telhados. Mas isso seria um jeito de incorporar essa espécie de monstro que já é mau em sua essência. E eu queria que você gravasse no teu coração a seguinte informação: você não precisa mentir para o seu irmão, porque Deus sabe quem você é, porque Deus sabe quem o seu irmão é. E toda vez que você reconhece verdade sobre você, Deus toma em seus braços e te resgata. Por mais que a verdade sobre você seja dura e cruel, todas as vezes que você honra a Deus com a verdade, Deus te abraça, Deus te protege, Deus te honra, e você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, porque é muito bom encontrar dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade, e o diabo é o pai da mentira. O Salmo de número 12, Salmo 12, versículo 1 ao 4, leia comigo lá. Salmo 12, versículo 1 ao 4 diz: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Esse é exatamente o espírito da mentira, o espírito da rebeldia, porque se Deus é a verdade e andar com Deus é andar na verdade, andar na mentira é andar na rebelião. Agora Efésios capítulo 4, versículo de número 25, a solução de Deus para esse risco de escolhermos o caminho, a saída da mentira, em defesa da nossa própria identidade. Esse verso é tudo de bom. Efésios 4, 25, olha lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. De novo, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A solução que Deus dá para aquele que escolhe o caminho da mentira é justamente um compromisso com a sua identidade individual. Ele coloca você diante do teu irmão, dizendo: abandone a sua identidade individual e resgate uma identidade coletiva. A ideia de Deus aqui é: você usa uma nova estratégia. Eu abro mão da minha identidade privada em detrimento da minha identidade comunitária. Vou explicar. Por que eu vou mentir para ele? Por que eu vou mentir para o Rodrigo, sendo que o Rodrigo sou eu? Porque é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Fale cada um a verdade com o seu irmão, porque nós somos membros uns dos outros. Então, por que eu vou mentir para o Rodrigo, se o Rodrigo na verdade sou eu? Mentir para o meu irmão é como mentir para mim mesmo, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros.
Então a mentira nada vai favorecer o nosso relacionamento, muito pelo contrário, vai prejudicar. Então, irmão, olha, eu preciso dizer para você o que realmente aconteceu naquele dia. Olha, eu já pedi perdão para Deus e agora eu preciso pedir perdão para você, porque você é meu irmão em Cristo. Irmão, foi assim, foi assado. Eu não quero mentir para você, porque nós somos membros uns dos outros. E esse irmão, por mais que ouça uma verdade dura, ele vai entender que você falou isso em amor. Eu não vou mentir para o meu irmão, porque o meu irmão sou eu. Quem mente muito para o outro, finalmente acaba mentindo para si mesmo. A vida e a morte estão no poder da língua. Por quê? Porque com a língua nós confessamos que somos filhos da verdade e com a língua nós também denunciamos que somos filhos da mentira. Segundo, porque com a língua nós somos úteis ao nosso próximo, ou com a língua nós prestamos um desserviço ao nosso próximo. A língua é algo que pode pôr a vida de alguém para cima, mas a língua também é algo que pode pôr a vida de alguém lá para baixo. A língua tem poder de abençoar, mas também tem poder para amaldiçoar. Olha só, abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10. Livro de Provérbios, capítulo 10, eu quero ler com você o versículo de número 19. Olha que texto, Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente ou sensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modela os seus lábios é prudente. Uma vez que eu entendo que a minha língua é um instrumento, é preferível contê-la a permitir que ela seja um instrumento maligno na vida de alguém. Mas agora abre a sua Bíblia comigo no livro de Efésios de novo. Capítulo 4, Efésios 4, eu falei para você que nós íamos usar bastante a Bíblia hoje aí. Efésios 4, Novo Testamento, versículo 29, Efésios 4, 29, esse verso é muito importante e nem sempre nós nos atentamos nele como nós deveríamos nos atentar. Efésios 4, 29 diz assim: não saia, veja, não saia, ele diz, é melhor calar, no muito falar a transgressão, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é o raio de palavra torpe? No grego, que foi a língua utilizada pelo apóstolo Paulo ao escrever esse texto, quando ele diz torpe, ele usa a palavra chamada saprós. Saprós no grego significa literalmente apodrecido. Se usava a palavra saprós para falar de alimentos que estavam estragados, por exemplo. Isso é saprós. Jesus Cristo usa a palavra saprós no Novo Testamento. No Novo Testamento, em um dos evangelhos, quando Jesus vai falar daqueles peixes que os pescadores pescaram, trouxeram para a margem, traziam para a praia, mas eles tinham que descartar esses peixes porque eles não eram peixes bons. A palavra que Jesus usa ali é saprós. São peixes saprós, podres. Jesus também usa a palavra saprós no texto em que ele diz que existe uma árvore boa, que não existe uma árvore boa que não pode produzir bom fruto. A árvore boa não pode produzir mau fruto, a árvore boa produz bom fruto. E quando ele vai falar sobre mau fruto, ele usa a palavra saprós. É um fruto que não serve para o consumo, é saprós. Então, saprós é uma palavra na Bíblia para dizer que não coma essa porcaria. Não coma essa porcaria. No português, nós temos uma palavra que ilustra bem a palavra saprós. É a palavra caca, que as mães usam para falar com a criança. Quando a criança pega um objeto e põe na boca, a mãe fala, não pega isso, que isso é caca. Já usou isso, mãe? Alguém já usou isso? Só eu. Usou, Aline? Não, você é poliglota. Caca. Aí a criança aprende e fala, não pode, né, mãe? É caca. Caca, eu acho que é a linguagem universal para falar. Isso não pode pôr na boca porque isso não presta. Caca. E a compreensão é total. Mensagem recebida e captada com sucesso. Caca. Tem gente que só fala caca. Caca.
Porque o que fala não é próprio para o consumo. Não presta, não traz benefício algum para a vida, pelo contrário, é caca. E o que é que pode acontecer comigo se eu comer um alimento impróprio? Acontece? Caca. Dá caca. Saiu há alguns anos nos jornais aí, ganhou manchete aí na internet, um dos melhores restaurantes do mundo. Aqueles restaurantes que só celebridades vão e tal. Um dos melhores restaurantes do mundo fez com que mais de 60 pessoas fossem parar no pronto-socorro com intoxicação alimentar. E ele decidiu voluntariamente indenizar essas 60 pessoas. Por quê? Porque você nunca sai ileso de uma comida imprópria. Lembrei que um dia, eu não sei porque a Jo estava viajando, não tinha o Theo naquela época, era só eu. E aí a esposa viaja e nem banho eu tomo. 2 horas fora de casa, eu já não sei onde que acende a luz, enfim. E aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa, estava muito cansado, era tarde da noite, eu estava morrendo de fome. E aí, sabe aquela fome, tão fome, que você não quer pedir no delivery porque vai demorar. E quando chegar, já passou a fome. E aí eu abri os armários, procurando alguma coisa para comer, não achava, parecia o desenho do Pica-Pau, quando ele abriu o armário, só saía aquela fumacinha, assim. Falei, meu Deus do céu. Aí eu abri a geladeira, tinha 2 pedaços de pizza lá. Mas a fome era tanto que eu nem parei para pensar quanto tempo estava aquela pizza lá. Do jeito que estava, eu já meti no micro-ondas 3 minutinhos e pau para dentro. Taquei o sarrafo. Achei que estava meio seco, meio duro. Peguei lá ketchup, sentei o tarrafo. Nem me toquei, que fazia 3 dias que aquela pizza estava lá. Aí, para encurtar a história, você já sabe o que aconteceu. 2 dias fazendo desintoxicação, tomando soro, reidratando. Coloquei para fora todos os meus órgãos. Todos os órgãos saíram. Sabe por quê? Porque ninguém passa ileso de uma refeição imprópria. A Bíblia está usando as nossas palavras. A Bíblia está comparando as nossas palavras a uma refeição. Se elas não são bem, se elas não fazem bem, elas vão fazer mal. Então, palavra torpe é toda aquela palavra que não vai abençoar o meu irmão. Palavra torpe é palavra podre, é palavra que vai trazer prejuízo para alguém. Então, muito pelo contrário, além de ela nunca traz benefício, muito pelo contrário, ela pode encher a nossa mente com imagens ruins. Pode gerar sentimentos que vão te afastar da comunhão com Deus, pode colocar você num assunto que nem é da tua conta, pode colocar você a julgar alguém que você nem conhece, nunca nem viu, mas daí alguém vociferou nos seus ouvidos palavras torpes sobre aquela pessoa, que quando a pessoa chega diante de você pela primeira vez, você já diz, meu santo com ela não bate. Não sei por quê. Não sabe por quê. Só ouviu um monte de abobrinha da pessoa? Né? Não saia, eu disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente, exclusivamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E aí, assim, grife aí na tua Bíblia, grife aí, ó, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Palavras que transmitam graça, palavras abençoadoras. Eu só serei feliz e só comerei o fruto da vida se a minha língua for um instrumento abençoador, porque ao meu redor eu disseminarei palavras abençoadoras, transmitirei graça e receberei graça, e Deus vai usar a minha boca para abençoar vidas. É isso. Terceira lição. Terceira razão, porque se alguém quer amar a vida e viver dias felizes, deve guardar a sua língua. E a vida e a morte estão no poder da língua. Por quê? Porque com a nossa língua nós semeamos iniciativas de bondade no mundo, e com a nossa língua perpetuamos também a maldade no mundo. Salmo 140, vai lá, Salmo 140. 3 versículos. Salmo 140, versículo 1. Diz assim: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando a guerra. Afiam a língua como as da serpente, veneno de víbora está nos seus lábios. Você já leu isso na Bíblia?
Já tinha lido isso aí? Rapaz, está na Bíblia esse troço aqui. Eu não sei se você sabe, mas muitas guerras na história da humanidade ocorreram por causa de palavras malditas, ditas em momentos errados, com intenções erradas, de forma maldizente. Muitos casamentos terminam por causa de palavras malditas. Filhos violentos, agressivos, por causa daquilo que ouvem na sua casa. Eu conheci um jovem que não conseguia conversar sem exaltar, sem gritar, sem fazer escândalo. Eu sempre dizia para esse moço: olha, moço, não grita, nós estamos aqui na tua frente, nós estamos perto, não precisa gritar, eu estou te ouvindo. Vamos conversar numa boa, abaixa o tom. E ele nunca conseguia falar sem se exaltar, sem gritar. Um dia eu entendi o porquê. Fui visitar na casa dele, cheguei lá, entendi exatamente por quê ele gritava tanto. A mãe gritava com o pai gritava com a mãe, os pais gritavam com o filho, uma gritaria só, o menino está repetindo o que ele viu na sua casa. Quantas crianças não começam a alimentar ódio no coração por pessoas, porque ouviram os seus pais falando mal dessas pessoas dentro da própria casa? Pastor amigo meu, pastor Sagres Crepaldi, já muito experiente, pastor que mais marcou minha vida, o meu coração. Ele disse para mim assim, eu estava saindo do seminário, um dia eu ouvi, e ele falou assim: Rafa, quando você quiser saber se a sua igreja está gostando do seu ministério, vá abraçar as crianças. Vai lá e dá um abraço nas crianças. Porque se a criança virar o rosto para você, o pai dela está falando mal de você na mesa do jantar. Porque a criança não esconde. Claro que eu sei que tem algumas exceções. Tem criança que parece que não gosta de ninguém, né? Mas, guardadas as devidas proporções, a criança não esconde. O pai esconde. O pai olha para você e diz: a paz do Senhor, pastor. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para o senhor. A criança não esconde, não. Oi, tudo bem, lindinha? O que eu fiz? Não gosto de você. Quanta violência no mundo por causa de palavras malditas. Quanto rancor no mundo. Você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa, mas você tem uma má impressão daquela pessoa por causa daquilo que você ouviu sobre ela. Já aconteceu com você? Todo mundo falava mal daquela pessoa, você parou para ouvir, conversar com ela, você falou: meu Deus, que pessoa agradável. Eu posso dizer algo que é útil, mas eu também posso dizer algo útil com uma intenção maligna no meu coração. E se eu disser algo útil com uma intenção maligna no meu coração, eu posso gerar também uma resposta maldosa. Por isso que Provérbios tem uma terceira dica. Provérbios 15, está com a sua Bíblia aí? Provérbios 15, versículo 1 diz assim, olha que texto lindo, grifa aí na tua Bíblia, deixa isso aí anotado, põe na porta da tua geladeira isso aí. Provérbios 15, 1 diz: a resposta branda, olha, isso aqui é para relacionamento para todos, é para jovem, para velho, para homem, para mulher, para todos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos dizer juntos esse verso? Olha, vamos ler aqui, ó, juntos lá. A resposta branda desvia o furor, mas suscita. Ô irmão, por que você não me ligou avisando que você não vinha aquele dia? Fiquei te esperando. Resposta branda. Ô irmão, me perdoe. Eu deixei me envolver com algumas coisas, pensei comigo, depois eu ligo para ele. Aí pensei comigo depois, ele vai embora, ele não vai ficar me esperando. Aí eu acabei me importando muito com o irmão, como eu deveria me importar, acabei prejudicando. Meu irmão, por favor, me perdoe, isso não vai repetir. Resposta branda. Mesma situação agora, resposta dura. Você fez isso comigo aquele outro dia e eu nem falei nada. Quando que eu fiz isso com você? Aquele dia lá. Mas aquele dia eu te liguei. Ligou, mas ligou de qualquer jeito. Pronto. Está feita a confusão, está armada. Pronto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por que que a gente chega ao ponto de se engalfinhar?
Por que muitas vezes a gente chega a esse ponto de se engalfinhar? Por que uma hora a gente parte para cima do outro? Porque as palavras muitas vezes são como gasolina no meio da fogueira. O trem está pegando, em vez de você trazer uma palavra branda, você vai e taca fogo no negócio. É isso mesmo. Palavras duras não ajudam a diminuir a tensão. Elas só aumentam. Sabe por quê? Porque uma palavra é semente. E pode ser uma semente de bondade, pode ser uma semente de maldade. Porque com a palavra a gente semeia bondade, e também com a palavra a gente semeia maldade no mundo. Quer semear maldade no mundo? Usa a tua língua. E é isso, tem a ver com aquilo que você fala, aquilo que você envia no WhatsApp, aquilo que você posta nas redes sociais. Com uma palavra, com uma frase, você espalha semente de bondade ou você espalha semente de maldade. Com um post. Um post. Quer acabar com o casamento? Usa a tua língua. Mas você vai ser bem sucedido. Quer desmotivar uma pessoa? Usa a sua língua. Quer fazer uma pessoa parar de servir a Deus? Use a sua língua. Com a língua nós apagamos a alegria de alguém. O sujeito começa motivado no trabalho, feliz da vida. Antes de começar, pegou o telefone, ligou para a mãe e disse: mãe, vou começar no trabalho novo amanhã, mãe. Ora por mim, mãe, vai ser uma bênção, mãe. A empresa é grande, mãe. Dá para crescer lá, mãe. Abençoa, mãe. Chega animado, primeiro dia de trabalho. Animado, motivado. Encontra um funcionário na empresa que está lá há mais de 20 anos. 20 anos na empresa. Ele começa todo motivado, trabalhando. Aí o funcionário de 20 anos já cola nele e diz assim: rapaz, se eu fosse você, eu não se desgastava tanto não vale a pena. Não, mas a empresa é boa. Que boa, rapaz. Eu estou aqui há 20 anos, não adianta nada não. Rapaz, mas eu estou começando hoje, eu estou animado. Eu estou acreditando que eu vou ter futuro aqui. Meu futuro aqui vai ser maravilhoso. Vai nada, rapaz. Eu estou aqui há 20 anos, não saí do lugar. Você acha que você vai sair? Não, aqui não muda não. Aí o sujeito: não, mas o produto é bom. Não é bom não. O do concorrente é melhor. Não, mas aqui eles pagam certinho. Mas paga certinho porque é uma mixaria. Não, mas aqui tem vale-refeição. Que vale-refeição? Aquilo ali é vale-pinga, rapaz. Você já viu como é que está o preço no mercado? Não dá para nada aquilo ali. Paga em dia porque é pouco. Aí chega em casa, o filho diz para o pai: pai, você não brinca mais comigo, pai. A mulher diz para o marido: agora você não faz mais nada com a gente. Só quer saber de trabalho. E aí vem a sogra. Aí vem a sogra. E a sogra começa assim: olha, eu não queria dizer nada. Já ouviu essa? Eu não queria ouvir nada, eu não queria dizer nada. É tão legal quando a pessoa diz isso, né? Quando a pessoa começa a frase dizendo: olha, eu não ia dizer nada, você já sabe que não vai vir coisa boa, né? Com a introdução dessa, não pode vir coisa boa. Olha, eu não queria dizer nada. Mas desde que começou aquele trabalho, não sei não. Saiba lá se já não está com outra, viu? Salmo 140. Fala em línguas como a da serpente. Veneno de víbora nos lábios. Veneno nos lábios. Veja Lucas 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Acha aí. Que coisa linda de versículo, e com ele a gente encerra, tá? Lucas capítulo 4, versículo 22. Esse versículo é sobre Jesus. Sobre Jesus. Lucas 4, 22. Todos falavam bem dele e ficaram admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Todos ficaram admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Feche seus olhos, vamos orar? Feche a sua Bíblia aí, curva a sua cabeça. Alguém quer amar a vida, alguém que quer viver dias felizes. Alguém aqui crê que a vida e a morte estão no poder da língua e que bem a utiliza como do seu fruto? Você crê nisso? Amém? Com seus olhos fechados, eu queria que você pensasse. Guarde a tua língua da mentira, fale a verdade. Guarda a sua língua de contaminar o seu próximo. Seja uma bênção, guarde a sua língua da maldade. Semeie bondade com ela.
faça passar cada palavra pelas 3 peneiras. Talvez, meu irmão, no começo pode ser até difícil, lento, demorado. Vez ou outra ainda escapa alguma coisa, mas com o tempo vai tomando algo tão natural e o próprio Espírito Santo vai nos ajudando. Porque como Jesus disse, o Espírito nos coloca na boca a palavra da verdade. Ah, meus irmãos, que as nossas línguas sejam instrumentos da verdade e da graça de Deus. Eu quero que a minha língua seja um instrumento da graça e da verdade de Deus. E eu confesso aos irmãos que nem sempre as minhas palavras passam pelas 3 peneiras. Às vezes não passam nem pela primeira. E mesmo assim são ditas. Oh, Senhor, me perdoa, Pai. Perdão, Senhor. Vamos pedir perdão, Senhor. Você pode se colocar em pé? Todos em pé. Olhos fechados. Oh, Senhor, vamos orar. Eu não quero que a minha língua seja como a da serpente, um veneno mortífero. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, dá-nos, ó Deus, lábios que te honrem. Dá-nos, ó Deus, lábios que possam orar assim como o salmista orou, dizendo: põe guarda à porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti, Senhor. Oh Deus amado, cuida dos nossos lábios. Sejam agradáveis as palavras na nossa boca e a meditação do nosso coração perante a tua face, ó Senhor, rocha nossa, redentor nosso. Oh Senhor, nós oramos e pedimos, enche-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo, meu Deus. Só o teu Espírito pode nos fazer silenciar quando a palavra já chegou à nossa boca. Só o teu Espírito pode nos acalmar quando nós queremos usar as nossas palavras como instrumento de vingança àqueles que nos fizeram mal. Só o teu Espírito pode nos acalmar. Então venha sobre nós com o teu Espírito. Oh Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a nos calar. Ajude-nos, ó Deus, a nos calar. Nosso compromisso não é com o outro de quem nós podemos falar mal. Nosso compromisso é contigo, Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, Pai. Dai-nos, ó Deus, palavras abençoadoras, em nome de Jesus. Que dos nossos lábios, ó Deus, venham jorrar águas doces, palavras de bênção e não de maldição. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que pecamos contra ti através dos nossos lábios. Pedimos, ó Deus, perdão aos nossos irmãos por todas as vezes que pecamos contra ele, usando a nossa língua. Oh Deus, sonda e conhece nosso coração. Perdoe-nos, ó Pai, porque nós queremos amar a vida e viver dias felizes. Essa é a nossa oração, Jesus.